Tudo bom, gente? Aqui é o Pastor Abner trazendo essa série de devocionais, aqui no Instagram ou no YouTube, onde você estiver assistindo a gente, tá bom? Essa primeira devocional, esse primeiro pensamento, reflexão que a gente vai tirar, se dá no contexto do Salmo de número 1, verso 3, onde a gente vê aquela realidade, onde Deus declara, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas seu prazer está na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite, O dia aqui tá lindo demais. Então é basicamente essa realidade de, independente da situação, se a gente está aqui nesse lugar maravilhoso, igual você está podendo observar num monte, ou até mesmo dentro da sua casa, a gente tem que ter prazer na lei do Senhor dia e de noite. E no verso 3 vai dizer sobre o ponto central e o foco dessa pequena reflexão que a gente está tendo aqui, que diz assim: ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes e dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Essa realidade de estarmos plantados no lugar certo é o que vai fazer a gente prosperar. Então, quando Jesus ele declara lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, e também no 16, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. A realidade da vida do cristão, ela se dá muitas das vezes nesse desejo de querer frutificar, de querer ser relevante, de querer fazer muitas coisas. E a gente precisa, em primeiro lugar, entender que esse desejo de querer ser relevante, de fazer alguma coisa para o reino de Deus, ele não nasce de dentro de nós, mas ele nasce do coração de Deus, como a gente leu aqui no verso 16. Eu escolhi vocês para o quê? Para darem fruto, e um fruto que permaneça. A grande realidade da vida cristã, minha e sua, é entender que, para darmos fruto que permanece, nós precisamos estar plantados nessa videira ou nessa realidade, nessa imagem que o Salmo 1 traz, na beira dessas águas correntes, da qual a gente vai receber nutrientes necessários para frutificar, crescer, florescer. Porque a gente leu no Salmo 1, ele está plantado à beira das águas, ele recebe tudo o que necessita, no tempo certo ele dá seu fruto, suas folhas não murcham e sabe o que mais? Tudo o que ele faz prospera. Às vezes a gente tenta fazer muitas coisas no reino de Deus ou até mesmo na nossa vida, mas a gente não ouviu a direção de Deus para poder sonhar, para poder se mover em direção a essa realização. Sabe por quê? Porque a gente se afastou dessas águas correntes, a gente se afastou da fonte de água viva. E Jesus diz: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a grande reflexão e a grande chave que a gente vai trazer, e a gente está trazendo aqui nessa manhã é o quê? Que eu e você não podemos nos afastar dessa fonte ilimitada e eterna de nutrientes que se chama Jesus Cristo. A gente leu aqui, ele é a videira verdadeira. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Então, primeiro ponto, precisamos estar aos pés de Jesus, ligados a essas águas correntes, ou no caso aí a linguagem de João 15, a essa videira verdadeira. Segundo, precisamos frutificar no tempo certo. Tanto nos dois textos que a gente leu aqui de forma rápida e breve, a gente vê que tanto o salmista quanto Jesus, eles deixam claros que o quê? É impossível dar fruto se a gente estiver fora da nossa fonte de nutrientes. Então, como diz Calvino, tudo que há de bom em mim, você vê em mim, é Cristo. Então é essa mesma realidade. Precisamos estar vinculados, enxertados, enraizados em Cristo para darmos frutos e frutos que permaneçam. Não frutos que aparecem e logo murcham, mas frutos que vão ser gerados e vão tocar a eternidade. Então a palavra desse vídeo é: foque em estar enraizado, vinculado, enxertado na fonte das águas vivas e também na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Fala pessoal, se você ficou aqui até o final desse vídeo foi porque você gostou. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha para as outras pessoas porque elas precisam receber essa palavra.